Olá! Esse vídeo trata de dois institutos do direito do trabalho, a interrupção e a suspensão do contrato de trabalho. Mas para melhor compreensão, vamos relembrar dois conceitos estabelecidos na CLT, que no seu artigo 2º define o conceito de empregador, como toda empresa individual ou coletiva, que assumindo os riscos da atividade econômica, alteridade, admite, dirige e assalaria a prestação pessoal de serviço. Já no seu artigo 3º, a CLT traz o conceito de empregado, como toda pessoa física que presta serviço de natureza não eventual, sob dependência do empregador e mediante salário. Para ajudar na compreensão, vale a pena ainda relembrar um princípio fundamental do direito do trabalho, que é o princípio da continuidade da relação de emprego. Esse princípio nos traz o entendimento de que a relação de emprego deve ser continuada, ela não deve ser de tempo determinado. Logo, a supressão desta relação, ou seja, a sua descontinuidade, deve ser uma exceção e não a regra. Assim, uma vez relembrada a importância do princípio da continuidade da relação de emprego e os conceitos de empregador e empregado definidos na CLT, nos deteremos na definição dos conceitos de interrupção e suspensão do contrato de trabalho. Para isso, nós utilizaremos as lições trazidas pelo doutrinador Maurício Goldin. Ele define interrupção e suspensão do contrato empregatício como institutos que tratam da sustação restrita ou ampliada dos efeitos contratuais em um lapso temporal. Conforme pontuado pelo professor em Terras Capixabas, Dr. Carlos Henrique Bezerra, a interrupção e a suspensão trazem elementos comuns. Em ambas, a sustação da prestação de serviço, a manutenção do vínculo empregatício, do direito do empregado de retornar ao emprego, inclusive gozando das vantagens atribuídas à sua categoria na sua ausência, e a impossibilidade da extinção do contrato por ato unilateral, sem que este tenha sido motivado por falta grave e justa causa. Contudo, não há que se confundir essa impossibilidade com estabilidade de emprego. A suspensão é a sustação ampliada e temporária dos principais efeitos contratuais que decorrem de fato juridicamente relevante, no tocante às partes. Ou seja, o empregado deixa de prestar o seu serviço e, em contrapartida, o empregador também não paga o salário. Contudo, a manutenção do vínculo empregatício. A interrupção, também conhecida como sustação unilateral e restrita, ela recebe essas denominações porque justamente incide sobre a principal obrigação do empregado, que é de prestar o seu serviço e a sua disponibilidade mediante ao empregador. Contudo, as obrigações do empregador de recolher os devidos impostos e o pagamento do salário, elas se mantêm. Além disso, esse tempo de interrupção também é contabilizado como tempo de serviço, o que não acontece na suspensão. Para o professor Carlos Henrique, existem 8 possibilidades que ensejam a incidência da suspensão. A primeira delas é de natureza disciplinar. Ela ocorre quando existe uma falta grave cometida pelo empregado. Nesse caso, a punição deve ser proporcional à falta cometida. Deve-se observar o princípio da imediatidade, onde a sanção é aplicada logo após o cometimento da falta. Essa suspensão deve ter prazo máximo de 30 dias, porque ultrapassado esse período irá se configurar uma rescisão sem justa causa e esse funcionário também não poderá ser punido em outras sanções pelo mesmo fato, pela proibição de bis in idem. Também ocorrerá a suspensão
nos casos de afastamento por motivo de acidente de trabalho ou doença. E aqui cabe duas observações. A primeira é que nessa suspensão o tempo do afastamento é computado como tempo de serviço e que a partir do 16º dia esse funcionário não mais estará recebendo salário pago pelo empregador, mas ele então será amparado pelo regime de previdência do INSS. Também nos casos de aposentadoria por invalidez, onde o empregado é considerado incapaz para o exercício do seu trabalho, do seu serviço, esse contrato não será reincidido. Ele permanecerá afastado, não receberá salário pelo seu empregado e também não prestará o seu serviço. E essa suspensão durará por todo o período da aposentadoria por invalidez. Um outro caso bem interessante de suspensão é aquele previsto no artigo 476 da CLT, que versa sobre a possibilidade de suspensão para qualificação profissional. Porém, para que ela ocorra, precisam estar preenchidos 3 requisitos de forma cumulativa. A primeira, previsão em acordo ou convenção coletiva de trabalho. Segundo, autorização expressa no empregado. Terceiro, a inexistência de suspensão anterior nos últimos 16 meses de mesma natureza ou título, de forma que se um dos requisitos não for preenchido, fica inviabilizada a suspensão. O curso ou programa para qualificação profissional devem ser reconhecidos e compatível com a atividade profissional do empregado. Ele tem duração de 2 a 5 meses e é interessante falar sobre esse período porque ele traz algumas repercussões. Durante o período do curso, o funcionário terá direito aos benefícios de natureza voluntária por parte do empregador, como plano de saúde. Também terá direito a um custeio mensal de natureza não salarial por parte do empregador. Além disso, terá uma bolsa custeada pelo Fundo de Amparo ao Trabalhador pelo período máximo de 5 meses. Se houver necessidade de continuidade desse programa ou curso por período superior a 5 meses, ele pode acontecer conforme as normas do acordo ou convenção coletiva, porém o seu custeio será a cargo do empregador. Concluído esse período de suspensão, o funcionário não poderá ter seu contrato rescindido nos próximos 3 meses. Caso isso aconteça, o empregador se responsabilizará por todas as verbas rescisórias e arcará com multa de 100% do valor da última renda salarial percebida. As outras possibilidades de suspensão são o afastamento para cumprimento de serviço militar, licença não remunerada, exercício de cargo público não obrigatório, quando o funcionário é eleito para cargo de administração sindical ou representação profissional, quando ele também, por eleição, assume cargo de diretoria, e a greve. A greve, por via de regra, é considerada uma hipótese de suspensão. Porém, se após esse período de paralisação há compensação ou pagamento desses dias, essa suspensão poderá incorrer numa possibilidade de interrupção do contrato de trabalho em lugar da suspensão. Uma vez enfrentada as possibilidades de suspensão, passamos agora a considerar as hipóteses de interrupção do contrato de trabalho. São elas: 2 dias consecutivos para o caso de óbito, de morte, falecimento de cônjuge, ascendente ou descendente, irmão, ou qualquer pessoa que declarada na carteira de trabalho e previdência social viva sob a sua dependência econômica, até 3 dias para casamento e até 5 dias para o nascimento de filho ou filha. Também são hipóteses de interrupção do contrato de trabalho. 1 dia a cada 12 meses trabalhados para doação voluntária de sangue devidamente comprovado, 1 a 2 dias não consecutivo para se alistar como eleitor nos termos da lei, o tempo necessário para prestar serviço de natureza militar,
Além disso, os dias em que estiver prestando vestibular para ingresso em instituição de ensino superior. As outras hipóteses elencadas pelo artigo 473 da CLT a título exemplificativo de interrupção do contrato de trabalho são aquele afastamento quando tiver que comparecer em juízo pelo tempo que se fizer necessário, também pelo tempo que se fizer necessário quando o empregado exercer representação sindical ou participar de reunião de organismo internacional do qual o Brasil seja membro, por até 2 dias para acompanhar consultas médicas e exames complementares da esposa ou companheira gestante e por 1 dia por ano para acompanhar o filho menor de 6 anos em consultas médicas e exames complementares também. Por fim, listamos aqui aquelas hipóteses que são mais conhecidas dos trabalhadores de uma forma geral, que são mais rotineiras, né? Como, por exemplo, a interrupção em domingos e feriados para quem trabalhou naquela semana, a licença maternidade de até 120 dias para a mãe, outras possibilidades elencadas aqui pelo professor Carlos Henrique, empregado que colabora com a justiça na condição de testemunha, empregado que atua como parte em processo trabalhista, muito interessante, ausências do empregado ao serviço desde que o empregado efetue o pagamento salarial respectivo, doença ou acidente de trabalho nos primeiros 15 dias, afastamento para inquérito judicial para apuração de falta grave, julgado improcedente. Greve, como já dissemos anteriormente, se houver o pagamento ou compensação daqueles dias de paralisação posterior, comparecimento de empregado como jurado ou testemunha à sessão do júri e afastamento do representante dos empregados para prestar serviço como conciliador nas comissões de conciliação prévia. Aqui estão listadas, então, as possibilidades de interrupção do contrato de trabalho. É isso aí, professor Thiago. Forte abraço!